Podcasts. Olá, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando mais um episódio do podcast Retrogosto. Aqui vamos mergulhar na mente humana, explorando temas como saúde mental, emocional, história das pessoas e vamos desvendar o funcionamento do nosso cérebro e quebrar de vez os tabus que ainda existem em torno de saúde mental. Prepare-se para uma viagem fascinante ao desconhecido, misterioso universo do cérebro humano. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos adentrar o cérebro de uma convidada muito especial. É a doutora Fabiana Maria Ajar, capitã médica, formada em medicina pela Universidade de São Francisco, residência médica em terapia intensiva, especialização em geriatria pela USP, especializada em medicina aeroespacial, e esteve na tragédia anunciada lá no Rio Grande do Sul. Esteve na missão dessa tragédia anunciada. Bem-vinda, doutora! Obrigada. Que honra tê-la. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço. E quando eu te vi assim, capitã, eu falei, gente, eu nunca vi uma mulher capitã assim, cara a cara. E doutora com tantas especializações. Como que uma doutora virou capitã? Bom, especificamente, na verdade, eu me formei em medicina, né? Sempre tive uma certa tendência a gostar de coisas diferentes, né? Então, na verdade, eu tentei ir para Forças Armadas, para Força Aérea. Nossa. E na minha época, eles não aceitavam mulher. Que né? horror, que Quando eu me formei, retrocesso. não aceitavam no quadro de saúde. No ano seguinte, eles aceitaram a primeira mulher, né, do quadro de saúde, médicas, enfermeiras, fisioterapeutas. E aí eu já estava fazendo residência médica, né? E eu sempre trabalhei junto a atendimento pré-hospitalar, ao bombeiro, corpo de bombeiros. Então eu já trabalhava como médica civil junto às unidades de resgate, né, de suporte avançado aqui em São Paulo, e eu prestei o concurso da Polícia Militar. Nossa. E aí eu entrei como médica da Polícia Militar. Então, eu sou capitão médico da Polícia Militar. Gente, e como que... É porque a gente sabe que a vida de um capitão, capitã, deve ser uma correria maluca. Aí junta com a correria maluca do médico também, né? Porque aí você tá nas ruas, não é isso? É diferente, fica no hospital e nas ruas. Como que é? É assim, na verdade, o quadro de saúde da polícia, né? Inicialmente você entra para o hospital, para alguma especialidade, né? Como eu fiz terapia intensiva, que é UTI, eu entrei pela UTI. Mas eu já trabalhava nos atendimentos pré-hospitalares junto ao Corpo de Bombeiros, que hoje a gente, né, coloca como GRAU, que é um grupo de suporte de atendimento de resgate, seria o resgate estadual que tinha. Então, eu sempre tentava ir para atendimento pré-hospitalar, mas eu era da terapia intensiva. E como eu já tinha essa bagagem, toda hora eu levantava a mão e falava assim, posso ir lá para o bombeiro? Posso ir lá para o bombeiro? E eu comecei a ir para onde poderia ter atendimento, que é no antigo grupamento aéreo, hoje é o comando de aviação. Nossa. Então, em 2001, setembro de 2001, eu comecei a ir de graça. Eu ia além da minha carga horária habitual. Sua vontade estava chamando, né? O comandante autorizou e eu participava de algumas coisas lá. Surgiu uma vaga, já existiam 2 médicos lá, e eu era a terceira médica e fui transferida para o comando de aviação em 2001. Então, eu tô do Águia, né, que é o comando de aviação, que é a parte de aviação da Polícia Militar, é um quartel, desde 2001. Então, a minha vida é louca, né, variável, mas eu não vou para a rua de policiamento. Eu sou do resgate aeromédico, eu sou chefe da divisão de medicina. Um outro departamento. Isso, então a gente dá apoio para as missões operacionais, né, sejam junto ao policiamento, junto ao próprio comando de aviação, junto ao quadro de saúde, mas eu fico dentro da unidade do comando de aviação. A gente apoia o corpo de bombeiros, apoia as outras forças dentro do comando de aviação. E tem muitas mulheres, depois que você furou essa bolha, tem hoje? A gente estava, a primeira piloto até me mandou para preencher umas coisas, que ela está fazendo um artigo disso, sobre as primeiras mulheres operacionais no comando de aviação. E operacional eu fui a primeira mesmo, né? Nossa. Tanto que eu demorei para ter um banheiro feminino, acho que uns 16 anos. Você não tá falando sério. Mas assim,
Hoje a gente tem pilotos, né? A gente tem várias pilotos mulher, temos mecânicas, temos uma enfermeira que é mulher, então, e na parte administrativa, mas na parte operacional foi mais difícil. Acho que para as pilotos mais ainda, né? É uma loucura, né? Um retrocesso, assim, porque tantas civilizações que já tivemos e as mulheres estiveram no poder, né? E ouvir hoje de uma médica dizendo que quando começou não tinha nenhuma mulher, sendo que a mulher, se uma mulher supera e tolera e passa por uma dor de parto, ela faz qualquer coisa na vida. Eu não sou mãe, mas eu acho todas as mães assim heroínas para mim, porque é uma doação tão gigante do corpo da gente, né? E a gente consegue ter filhos, consegue administrar casa, marido, filho. Mulher pode estar em qualquer profissão, sim. E isso me fere quando você fala. Isso nós estamos falando de 21 anos, Não é 23 anos nada. atrás. É pouco tempo, mas agora já até mudou me bem cocei, lá. ó. Lá Falei, mudou ai, meu bem. Deus. Não, a gente tem um apoio importante hoje até do próprio comando de aviação, né? Tanto que eu estou aqui, né? Estou representando o comando de aviação, várias mulheres da polícia, né? Então, mudou bastante nesses 20 e poucos anos, que é o período que eu estou lá, eu entrei em 2001. Mas é difícil, como tudo que começa, né? E elas estão invadindo, né? As mulheres vão invadir, são demais. Vão invadir. As faculdades de medicina, né? Você tem uma quantidade enorme de mulheres, né? Então, estamos aí para isso. E você também é mãe, né? Tenho 2 filhos. É mãe, é do Águia, e medicina aeroespacial, eu nunca tinha ouvido isso. Na verdade, assim, é uma especialidade que ela não era reconhecida, né, no país como especialidade. Ela entra como área de atuação. Achei sensacional. Então, eu recebi, por exemplo, se você for fazer cursos hoje aqui no Brasil, a gente não tem grandes cursos, tem uma pós-graduação, né? Então, a partir de 2021, foi o primeiro certificado que nós tivemos através da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial, através da Associação Médica Brasileira, e cada um recebe pela sua especialidade. Então, eu sou intensivista pela MIB, e eu consegui comprovar, né, mais de 20 anos de atendimento nisso. E eu fiz os cursos que eu podia fazer aqui no Brasil, que eram junto à Força Aérea. Meu sonho de ser da Força Aérea, né? Nunca fui, mas consegui fazer os cursos que tinham lá. Que existe o curso do médico de esquadrão deles, né? O médico da própria Força Aérea, que faz medicina aeroespacial lá, na Universidade da Força Aérea. E alguns cursos voltados à parte de medicina de aviação, investigação de acidente aeronáutico, do fator humano, que é investigar os acidentes aeronáuticos da parte fator humano, que a maior parte dos acidentes são relacionados a isso, né? A parte psicológica e a parte médica também. Multiplicador CRM, que é um treinamento que se dá para gerenciamento de recurso de pessoas, de recursos de cabine, que começou na aviação e hoje está na medicina, né? Então, até quem dá esse curso sempre tem um piloto associado a ele, né? Que fascinante. É bem bacana isso. Então, essas possibilidades, a parte de perícia médica, né, dentro da aviação e atendimento ambulatorial dos aeronavegantes. Então, essas coisas foram juntando para a gente conseguir ter essa parte de uma especialidade que tem que ser reconhecida. Ela entra como área de atuação através de uma sociedade, mas a gente conseguiu em 2021 isso. A primeira turma recebeu em 2021. A enfermagem já tem a obrigatoriedade pelo COFEM de trabalhar em aviação, ser obrigatório ter pelo menos pós-graduação em enfermagem aeroespacial, que é o estudo das agressões da altitude, né? E eu fico imaginando assim, você já deve ter vivido situações de estar no avião, e é um avião diferente, né, que vocês tendo que atender, usar toda a sua capacidade como médica, como capitã, e a medicina aeroespacial deve ser uma loucura ficar num avião. Gente, eu fico imaginando essa cena. É assim, ó, na polícia especificamente, no comando de aviação, né, a gente está muito mais relacionado ao resgate aeromédico. Nós temos muitas aeronaves que são helicópteros, asa rotativa. Sim. Então, todo mundo sempre enxerga o helicóptero. Na minha vida pessoal, eu trabalhei e trabalho, né, em transporte aeromédico de outros tipos de avião. Então, jatos e tudo mais. Mas a ideia central e o que faz a gente conseguir trabalhar bem é conseguir estabilizar o paciente antes de colocar dentro de uma unidade aérea, até por conta do espaço interno que é muito pequeno. Então, se você não estabilizar ele do ponto de vista crítico, de terapia intensiva, do atendimento pré-hospitalar
e depois colocar ele na altitude, mesmo numa cabine pressurizada, você pode ter complicações. Porque muda muito, né? Quando a gente entra dentro de um avião, eu vejo as aeromoças, eu falo, gente, como é que conseguem ficar tanto tempo no avião? E a pressurização, ela afeta o nosso físico, né? Na verdade, os melhores, né, os que dão menos alteração para os pacientes, são as aeronaves pressurizadas. Os helicópteros não são pressurizados, não voam numa altitude tão grande, mas tem outras complicações. Então, o espaço interno, a Sim. vibração, o ruído, tem outras coisas que atrapalham o atendimento. O avião em si, por exemplo, se for fazer um voo daqui para Disney, nunca vai estar na pressurização nossa ambiente, né? Ele nunca vai, Sim. ele vai estar numa altitude de cabine mais alta. Então, as pessoas sofrem as consequências daquilo, né? Sim. E o paciente está mais limitado. Mas é bem legal. Eu imagino assim que você deve ter vivido muitas histórias, né? Quando eu li milhões de especializações, né? Claro, a medicina aeroespacial chamou minha atenção porque eu achei fascinante. Eu amo astronomia. E aí eu falei, imagina uma médica entendendo disso também, né? Como que você foi parar na tragédia anunciada lá do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul. Na verdade, a Polícia Militar de São Paulo, a gente pode falar até com orgulho de verdade, foi a primeira a chegar lá para apoiar e a mesmo? última a sair. Então, eu faço parte de um braço de toda a estrutura que São Paulo levou. E quando a gente faz, eu fiz um curso fora do país, na Espanha, que falava sobre atendimento de catástrofe. Primeira lei, você só vai para aquilo se você não for dar problema. Então, você tem que ir autossuficiente. Com tudo, com a sua água, sua comida, sua estrutura. Você pode, o que a gente pede, na verdade, geralmente é combustível e oxigênio, que são Meu coisas que você não Deus. pode levar. Mas o resto, São Paulo foi com uma estrutura brutal, gigante. Polícia Ambiental, Defesa Civil, o Canil foi junto, o Bombeiro foi junto, o Comando de Aviação, todas as estruturas, o policiamento, o BAEP foi junto para fazer, inclusive, policiamento da área que teve situações de risco lá. Então, assim, com muito orgulho, eu sou uma partinha da polícia, né? Eu estou na parte do Comando de Aviação. Inicialmente, eu fui com o Corpo de Bombeiros. Tinha já ido a aeronave da polícia para fazer os salvamentos, né? Naquele período em que estavam sendo resgatadas pessoas das casas. Mas eu já tinha ido com o Corpo de Bombeiros. Então, inicialmente, eu fiquei uns 3 dias com o Corpo de Bombeiros, quando a gente realmente viu que precisaria também da aeronave de transporte e resgate aeromédico. Além das nossas aeronaves de salvamento, veio uma aeronave, que é o nosso xodó, né, que é o Águia 33, específico para resgate e transporte de vítimas. E aí a gente passou a atuar na parte aeromédica, mas eu estava com o bombeiro. Então, inicialmente a gente fez uma evacuação de um hospital lá de Canoas. Eu estava até com o pessoal da Força Aérea, o capitão Aires, que é médico da Força Aérea, que a gente ia emprestar helicóptero dos outros para poder tentar tirar, não dava. A gente tirou de barco, né? Teve que evacuar hospitais, porque a inundação, ela pegou toda a estrutura hospitalar, de oxigênio, de energia. Então, na verdade, meu primeiro transporte lá foi de bote, não foi nem de helicóptero. E depois a gente foi feito o revezamento e a gente ficou um período razoável lá para poder atender a população, mas foi uma estrutura fenomenal de São Paulo. Sério, bem que bacana, bom de saber verdade. disso, né? Porque Bem bacana. essas notícias não chegam, né, pra gente. E quanto tempo você ficou lá? Eu fui e voltei 2 vezes, na verdade. Então, no total, acho que eu fiquei uns 18 dias, mais ou Nossa, menos, bastante, entre os 2 né? dias, né? Que a gente foi inicialmente, e aí uma segunda equipe vai e fez o revezamento da parte aeromédica, né? E os batalhões também foram fazer um revezamento, o canil, né? Os cães também trocaram para procura de Que pessoas. estrutura, né? Eu não Com fazia barco, ideia bote. Foi muito legal do de tamanho da verdade. estrutura, como você estava dizendo, né? Vai a parte de oxigênio, vai helicóptero, vai os cachorros. Bote. A estrutura do bombeiro, assim, eu sou fã incondicional do Bombeiro de São Paulo, né? Então, eu trabalho no comando de aviação, mas até sabem que eu tô sempre com o pezinho no bombeiro, né? Porque faz tudo parte da polícia. E como eu cheguei de avião antes, e a estrutura do bombeiro chegou toda um pouco depois, quando eu cheguei no comando do bombeiro de lá, juro, dava arrepio de ver. Chegou a estrutura do comando com tudo, com material, equipamento, para grande catástrofe, com os botes.
E o comboio chegando, sabe? Dá arrepio. Você vê aquilo, você fala, puxa, São Paulo é merecia demais. um documentário, né? Ah, Desse merecia. backstage, É. dessa tragédia anunciada que foi assim, que mexeu com o mundo, né? Foi muito, muito triste, de verdade. Eu vi algumas coisas ruins já, participei de algumas outras missões, mas assim, Rio Grande do Sul é muito triste mesmo, assim, emocionalmente é muito triste para todo mundo. Isso que eu ia perguntar, porque você, como capitã, médica, como que é o seu emocional quando chega numa tragédia? Como é que faz? Tudo bem, a mulher tem essa condição, o homem já entra em desespero, né? Nós, mulheres, já temos o nosso emocional mais fortalecido. Mas como que a sua profissão cuida da parte emocional dos profissionais que estão trabalhando e de quem está atendendo? Assim, eu acho que quando a gente faz atendimento de trauma, por exemplo, que é 90% que a gente atende no resgate aqui em São Paulo, por exemplo. Trauma é resgate. Resgate de trauma ou clínico, mas aqui é acidente de trânsito, as outras coisas, né? Acidente, quedas, essas coisas. A gente vê muita coisa feia. Imagino. Então, o que que é? Não é nem o homem, a mulher. É a experiência das pessoas. Você se blinda para poder ver aquilo. Então, por exemplo, você colocar uma farda, você se preparar, pegar seu material individual, você se prepara para ver uma coisa ruim. É um ritual que te faz aceitar ver coisas ruins. E eu sempre, que nem o bombeiro fala, né? A gente fala, a gente sempre quer estar onde ninguém quer estar. Então, por exemplo, nós fomos para uma missão que eu fui com o bombeiro para a Turquia. Era uma briga para poder ir. Quem que vai? Um monte de voluntário. Aquilo que as pessoas querem correr, as pessoas querem ir para lá. É um perfil de pessoas. Não é homem, não é mulher. São pessoas. E a experiência faz você indo se adaptar. Mas tem algumas coisas que, mesmo estando velho na situação, você encontra a situação diferente todo dia. Então, por exemplo, eu vi muita coisa, muito sangue, coisas que a gente vê todo dia aqui. Não, quando a gente foi para o Sul, a gente fez muito transporte interhospitalar, evacuou lugares, até fez alguns resgates, né? Mas de pessoas muito graves, meio terapia intensiva mesmo, criança cardiopata e coisas afins. Mas aquela população, antes até do helicóptero de aeromédico chegar, as pessoas te puxando pelo macacão pedindo ajuda, ou chamando o bombeiro, ou chamando, olha, tem 10 crianças naquela casa. É uma visão de catástrofe, de desgraça, né? Das pessoas perderem tudo que elas têm. Não é só uma pessoa machucada, é toda a estrutura que você perde naquilo. Então, se você para pensar e se colocar no lugar, é uma coisa que eu acho que abala o emocional de todo mundo. Então, você perguntou, né? Como é que a gente lida com isso? Tem preparo para vocês, os capitães? Na verdade, né, o militar como um todo, né? Então, assim, dentro da Polícia de São Paulo, a gente, todas as vezes que você é submetido a alguma situação de risco de morte iminente, em alguma ocorrência que você se envolveu com morte, ou que você sofreu um risco de morte, você tem uma avaliação, que a gente fala, é uma avaliação psicológica da polícia, né? Até porque a gente sabe da saúde mental como é que tá na nossa situação atual. Por exemplo, eu fui para Brumadinho, não, fui também, mas eu fui para essa missão da Turquia e quando a gente voltou, para mim, você esteve na missão da Turquia. Para mim, eu tava ótima, porque eu não vi tanto sangue, as pessoas já tinham morrido, mas era uma outra situação. Assim, acho que só ganhou do Rio Grande do Sul a Turquia, de desgraça, assim. Não para cada um é uma desgraça, mas um visual do tamanho da coisa. Quando a gente voltou, a gente foi para avaliação psicológica que a polícia te obriga. E eu tô achando que eu sou poderosa, que eu tô bem, porque eu vejo todo mundo sem cabeça, tá tudo ótimo. Meu Deus. Quando eu cheguei, eu fui ganchada. Me gancharam na avaliação psicológica. Eu falei, não é possível. Chama PAPM, né? É um curso da parte da psicologia e que eles fazem uma avaliação. E eu achei que eu tava ótima. Falei, como que eles vão me ganchar aqui? Aí me tiraram do operacional. Algumas pessoas foram retiradas do operacional. E eu tinha que fazer um programa de acompanhamento da psicologia lá. Que ótimo, eu tô achando muito interessante, porque eu não sabia que tinha se cuidado com os profissionais. Isso, é dentro dessa estrutura da polícia. Existe uma preocupação muito grande do comando em relação a isso. Maravilhoso. Até por conta do que a gente vê, né? Claro. E eu fiquei meio ofendida. Como é que eu fui ganchada? Eu tô tão velha, eu sou mais velha lá da missão, não dá nada. Que velha. Quando chegou lá... Tão linda. Não. Para. Aí, quando foi para avaliar, a psicóloga, a Cecília, falou assim, tinha eu e mais 16 pessoas, né? Todos policiais,
da missão da Turquia só tinha eu. E tinha outros tipos de ocorrências junto comigo. Como é que vocês estão se sentindo aqui? Eu falei, eu tô muito brava, tô revoltada, porque minha vida teve que mudar para parar 3 semanas para eu ficar aqui. Eu tenho muita coisa para fazer, né? Aquela vida de louca, escola de criança, trabalho externo, trabalho em UTI. Aí parou, ela falou, tudo bem, vamos ver. Foi tão bom para mim, para eu Jura? É me ligar que eu maravilhoso. precisava daquilo, né? E você volta para reavaliação. Então, por exemplo, uma situação grave que você sofreu hoje, até uma situação pós-traumática, vai lá, a gente tem reavaliação até 90 dias Que para voltar. ótimo. E agora tem uma coisa que eu acho bem legal, que existem agora essas consultas online, porque a gente não tem Sim. perna para a quantidade de gente que tem, né? Mas isso eu acho que é um apoio muito grande que a Polícia de São Paulo está fazendo pra gente. Nossa, eu não tinha ideia, e era uma coisa assim, quando veio ah, o seu nome, né, aqui para nossa pauta, eu fiquei assim, gente, como é que um militar, médico, sobrevive emocionalmente? Como é que passa? Porque é muitos traumas, é muito estresse, e você vê muita tragédia. Imagina na Turquia, você deve ter visto ali o Walking Dead na sua É, frente, né? Zumbis. É o que você disse, não vê tanto sangue, mas isso imprime na nossa memória e na alma, né? Somos humanos. total. Assim, pra mim, E você como mãe? é, para mim assim, a cultura já é outra coisa. Sim. Até quando os bombeiros estavam, né, na linha de procura de pessoas lá, né, uma coisa brutal, assim, eu vi Brumadinho, eu vi Rio Grande do Sul Meu agora, cada um Deus, tem o seu sofrimento, mas a extensão da Turquia é uma coisa brutal. E jura? pra mim, emocionalmente, acho que me afetou muito me colocar na situação daquelas pessoas, famílias que foram inteiras acabadas, e a cultura do lugar. Então, por exemplo, você viu pessoas de vários países trabalhando no mesmo sítio, né, assim, em que a verbalização do treinamento do bombeiro mundial é igual. Lógico. Mas, por exemplo, achou um corpo, o tratamento com aquele corpo é diferente. Você tem outro tipo de cultura religiosa, Ah, vai a família lá, coloca o lençol, eles fazem todo um significado, sabe? E você poder entrar na barraca, né? Porque não tem casa, a gente não entra mais em casa lá. Na barraca das pessoas e ver famílias de verdade, sabe? A gente teve um treinamentozinho com uma orientação de que a cultura era diferente para a gente sim. lidar com as pessoas quando chegou lá. E aí eles falaram: olha, ninguém abraça, ninguém beija, né? Mulher é diferente. Fui eu e a capitão Daniela, nós fomos em 2 mulheres, né? Na missão, todos os outros eram homens. E todas as cachorras são fêmeas também, né? Que a Ai, gente que foi com os cães, demais! 5 cachorras. E quando a gente chegou lá, você se colocar na situação Meu Deus. daquelas famílias, sabe? Como agora no Sul. Tudo bem, eu fui lá, fiz minha parte, deu meus dias, eu voltei, revezei. Pra mim, acabou aquilo. E as pessoas que estão vivendo isso até agora? É, Como é que vai fazer para recuperar? Perdeu tudo. E você via lá de cima, você via o muito pobre que perdeu tudo lá em nossa, Eldorado, o cavalo boiando, meu Deus. e você via casas de primeira linha que também perderam tudo. Então, assim, a catástrofe, o desastre, não Não, escolhe não escolhe, pessoas, né? não É um escolhe. sofrimento muito Por isso que grande. falam muito, né, que é uma tragédia anunciada, porque se nós temos cargos importantes que afeta, que pode não afetar o nosso planeta, e você deixa isso de lado, de certa forma, você vai matar um monte de inocentes, né? Exato. E não é só isso, né? Você move o mundo, né? Você teve que estar lá na missão, toda a sua equipe, e aí você volta e você tem o seu registro na memória, que vai ficar para Total. sempre. Para sempre. E é Para isso sempre. que eu acho muito interessante, que eu não sabia, que vocês têm esse atendimento Na psicológico. Polícia de São Paulo a gente tem, e eu acho que o ano passado foi bem interessante. Eles fizeram um seminário de apoio à vida. Eu não me lembro exatamente como que era o título, e a gente teve algumas palestras sobre né, o suicídio, as coisas que são muito importantes. E aí, uma psicóloga maravilhosa foi dar aula, e ela é a responsável por essa parte do atendimento online, sabe? Falei, nossa, é muito legal isso. Eu não fiz É o atendimento ótimo. online, eu só fiz aquele presencial, né, e fiz o Sim, curso para poder voltar para operacional. Então, eu volto para reavaliação. Se eu não posso, é eu não volto sensacional para isso. rua, entendeu? Você vê como é que é uma coisa que está fora de você, né? Você foi avaliada
se sentindo ótima. Eu tava ótima. Mas eu fiquei ofendida, inclusive. Pois Eu falei, imagina, falei pra Cecília, eu falei, por que eu tô aqui perdendo tempo da minha vida? Eu querendo Alguém trabalhar. me parou, entendeu? Sim, A gente eu não entendo. enxerga. É que a sua ferida, né? A sua ferida emocional estava ali, e alguém viu. É. E eu acho fantástico ter visto e ter olhado para essa sua ferida, né? E para você eu amo fazer terapia, né? Porque a gente realmente cura muita Aprende, né? coisa e aprende a lidar com coisas que é da gente. Não é que vai sumir aquele trauma, seu trauma visual de ter vivido ali, não vai sumir. Saber como interpretar e como conviver com aquilo, né? Exatamente, é Aceitar aquilo, conviver. né? Porque é isso que a gente tem que conviver com os nossos defeitos, com os nossos traumas, né? E olhar para ele de diferentes formas. E eu achei fantástico. E não sei da sua experiência, você falou que gostou, né? No final eu gostei, eu cheguei resmungando Que e saí ótimo. agradecendo. E hoje eu até indico algumas pessoas. Até a gente tem alguns problemas lá, falando, fala com aquela determinada psicóloga, porque ela é Sim. muito bacana, assim. E eles se desdobram demais pelo efetivo que eles são, sabe? E hoje, depois com a pandemia que adoeceu o mundo também, as terapias online estão assim cada vez maior, sabe? E de vários preços. Então, eu entrevistei aqui um médico também, de Portugal. Ele é cirurgião e a mãe dele teve uma depressão muito grave e ele montou uma plataforma online. E ele contando assim que tem desde atendimento de R$ 10 aos Muito bacana. atendimentos e tem atendimentos voluntários também, os horários que vários profissionais se juntam para falar, não, eu vou doar, não quero receber minha absolutamente nada. Porque nós entendemos com a pandemia, com tragédias, que nós não somos só físico, né? O nosso emocional. Se a cabeça não tá boa, como é que você segue adiante, É né? isso mesmo. E eu fico pensando essas pessoas que nem na Turquia, que não tiveram nada, nenhum atendimento psicológico, nenhum atendimento médico, nem comida, às vezes. Como é que consegue viver e seguir adiante, né? Eu acho assim, nas desgraças, você também vê a humanidade das Se pessoas. une. Você passava lá e as pessoas estavam trabalhando né, no campo, vamos dizer assim. E era muito frio, mas muito frio. E em todos os lugares que a gente tinham voluntários dando chá quente pra gente. Nossa. Então, aqueles velhinhos lá sentadinhos na cadeira, na fogueira, esperando até achar seu ente até o final. Deus do Então, céu. assim, ao mesmo tempo que você sofre de ver aquelas coisas, você também vê humanidade nas pessoas. Lá no Sul, quanta gente bacana fez tanta coisa legal. Quanta gente pôde ajudar, foi de voluntário sem saber. Até gente foi sem estrutura nenhuma para lá. Eu quero ajudar. Você não deve ir sem saber o que você vai fazer, porque você pode atrapalhar ou causar. Mas eu acho que a gente tem que ver o positivo também disso, Ai, né? nessas horas a essência humana vem, né? Eu acho Né? também. Vem a solidariedade, vem o se juntar. Eu acho que nesses momentos a nossa verdadeira essência brota, aparece. Porque a gente acompanhou, né, pela TV do Rio Grande do Sul tudo quanto é canto. E também mostravam os profissionais, né, na loucura, na correria. Então a gente de fora queria estar lá, né? Como que a gente vai Até os ajudar? animais, né? As pessoas que foram voluntárias para os Você viu animais, que muito coisa legal. linda? Você Muito viu que legal. coisa incrível? A gente tinha uma equipe também o tal do Caramelo foi lá com a gente, que tava lá. Sério? Tinha uma equipe de profissionais veterinários que são de animais de grande porte que ajudaram bastante junto Nossa, com o eu Corpo de acompanhei Bombeiros. tudo. E na hora que começou a mostrar bastante dos animais, eu fiquei assim, tão comovida, porque eles não têm o que fazer, né, gente? A gente ainda tem voz para gritar, né? E eles estão ali, refém daquela situação, daquela tragédia horrível. Então, eu vi a parte das pessoas se voluntariando ali com os cachorros, né? Até nos galpões. Os animais de grande porte, né? Nossa, Brumadinho também teve uma estrutura fantástica para animal. sério? Inicialmente foi uma certa confusão, né? Mas tinha um hospital veterinário atrás da onde a gente ficava, da igrejinha, que era o centro de operações, que eles fizeram uma estrutura fenomenal para animal de grande porte, com raio-x, com tomógrafo, foi bem legal também. Assim, Isso é de ver. incrível, né? Porque eu acho que essas notícias tinham que chegar também. Chegou, né? Mas essa sua história,
né? As coisas boas também, né? As coisas boas têm que ser Exatamente, né? vistas de um jeito Né, positivo. essa forma como você falou que a polícia de São Paulo, né, foi tão grandiosa nessa missão. Essas coisas têm que chegar até a gente. Sabe que quando eu cheguei, o seu colega que está ali nos assistindo, ele falou assim: olha, ela tem uma história muito incrível para contar, hein? Ela tem muitas histórias. Conta um pouco, doutora, porque eu fiquei tão fascinada. Eu tô aqui te olhando e vendo ali Capitã Médica, PM, Fabiana, todos esses Bolachões, emblemas. né? Isso aí deve te dar muito orgulho. Eu vejo, eu quero te aplaudir muito, né? Sabendo que você ainda tem a medicina geriátrica por trás, né? Eu acabo não trabalhando mais em consultório porque não tenho tempo Não para dá, eu isso, né? Mas eu imagino. tenho uma afetividade muito grande por idoso, né? Tanto que é meio díspare, né? Quando eu fui fazer a prova, até falou contra mim. Eu fazia tudo de trauma pré-hospitalar, eu fui fazer a prova, eu falei, mas o que você está fazendo aqui? Você quer fazer geriatria? Eu falei, alguém vai me proibir de ter uma afetividade pessoal pro Exatamente. idoso, né? Todo mundo tem uma história que te puxa, né? Eu tenho amigos que fizeram radioterapia porque a mãe teve câncer de mama. Eu tive amigos que fazem reumato porque teve mãe com lúpus. Eu tive um avô de 94 anos que foi assassinado e morreu num trauma. Um Meu cara saudável, Deus, né? como assim Sem atendimento. assassinado? Levou um tiro com 94 anos. E a minha monografia do HC foi exatamente o atendimento de idosos em suporte avançado. Então, tem as coisas se juntam, né? Hoje eu não atendo consultório, né? Talvez economicamente fosse bom para mim, Ah, imagino. mas Mas você fez a uma gente tem que escolha, estar né? aqui no que a gente gosta, né? Você fala assim, você tem orgulho? Eu tô de verde porque eu sou do comando de aviação, mas a gente fala na polícia que a gente é cinza bandeirante, né? Do mesmo jeito que eu tenho o vermelho do bombeiro na minha alma, que eu adoro bombeiro, eu sou cinza bandeirante, eu sou da polícia e estou de verde hoje. Mas eu tenho muito orgulho de estar aqui de verdade, não Eu tô vejo falando seu balela, né? propósito de vida Senão claramente. a gente estaria tendo outras retornos pessoais. Mas os retornos que Sim, a gente tem, quem vive isso, todo mundo que vive isso, não estou falando da Fabiana, estou falando de quem trabalha com isso, no bombeiro, na polícia, na ambiental, né, no Canil, no GAED, onde tiver, tá nisso porque gosta. Não é tenho porque tem um certeza. grande retorno, mas o retorno pessoal é imbatível. A É esse. serotonina que te volta. É assim, você É resmunga esse. daquilo que você trabalha. Eu falei pro meu marido, eu falo, não, eu resmungo que eu tenho um problema administrativo, não sei fazer. Nananana. Mas numa ocorrência legal, pronto, já acabou. É igual a mulher que apanha por volta, fala, ai, que delícia, foi tudo ótimo. Você já esquece mais 6 meses de burocracia. Eu Tá tudo imagino, bem. porque a gente, eu achei muito curioso, né, quando chegou a, tudo sobre você. Eu falei, gente, a gente tem que ter mais entrevistados assim, né? Porque são histórias tão tocantes. E com você aqui é claro o seu propósito de vida. O meu médico, o Dr. Eliezer, ele fala assim: Lu, hoje os médicos em consultório te atendem Ele é 20. maravilhoso, ele é intensivista, desculpa. Você conhece o Lógico. Dr. Eliezer É, Berenstein? lógico. Ai, que demais! Eu amo o Dr. Ele, Eliezer. eu acabei não fazendo, porque eu engravidei e saí, mas tinha um curso que a gente fazia de pós-graduação que era com ele. Ai, que Não, ele era máximo! aluno junto comigo, mas eu saí, lógico, porque ele é maravilhoso, Ele poderoso. é. Como que chama? Obstetra, não? Que faz parto? Ginecologista. Ele é ginecologista, mas também se dá o nome É, a médicos que fazem parto, é isso. ginecologista. E E ele tem lá os obstetra. livros, ele é da maternidade total. E aí eu não consigo ir em outro médico, porque são 2 horas com ele. Aí ele fala, Lu, hoje os médicos de consultório, eles querem só ganhar dinheiro, a maioria deles. Não, e atendimento é 20 minutos. Não dá, né? Né? Então, você não conhece um paciente, você não conhece as dores do paciente, não é só a dor física, né? Então, ele fala assim, eu tenho um propósito de vida, eu vejo o seu propósito de vida. Você abdicou de ter um consultório, de ganhar dinheiro, porque você tem um propósito e ele é Mas a visível. gente, né, mantém a família de qualquer forma, não vou ser, Tem que né? equilibrar os É pratinhos. lógico, Não né? é? Tem família, tem filho. Eu imagino, mas quando ele falou isso, me tocou muito. Porque eu falo, doutor Eli, eu não consigo ir em outro médico porque eu acho que eles não estão me ouvindo e é muito rápido, né? Eu acho assim, a gente tem que sobreviver, né? A medicina está Sim, muito complicada para quem sobrevive. Você também dentro do meio médico é meio um número, né? As grandes
estruturas estão acabando com aquela coisa da pessoalidade, né? Isso, tá mesmo. Então, eu trabalhava no lugar como geriatra e foi diminuindo o tempo da consulta. Eu falei, isso não é para mim, porque eu não tô aqui para ganhar dinheiro. Aqui é para eu me divertir com os vozinhos que eu gosto, de sacolinha cheia de exame, adoro. Eu também adoro os idosos. Eu acho que eles são os grandes sábios aqui pra gente. Eu falei, não dá para eu... Jura? Eu prefiro ganhar dinheiro em outro lugar do que ficar numa estrutura de que eu tenho que atender em 20 minutos. Então, isso não é para mim. Agora, é atender que seja o período que você acha que é o ideal para aquilo que você faz no seu propósito, né? O que você espera de final. Mas a vida me levou a tantas coisas que hoje eu trabalho em UTI, trabalho lá na polícia, né, no comando de aviação e trabalho numa empresa de transporte aeromédico que me deixa muito feliz também. E é incrível, né, a sua paixão, não só pela medicina, não só pelos idosos, eu também tenho essa paixão. A sua paixão também pela parte militar, Eu tenho, sim. aérea. É incrível ver uma Eu tenho mulher mesmo. assim, né? Porque a gente acha que é brinquedinho de menino, né? Não. Eu conheci uma pilota, pilota que fala, né? Piloto. É piloto, né? Piloto, é. Uma menina jovem, namorando um amigo meu que é ator, e ele falou, cara, você sabe que ela é piloto? Eu falei, mentira. Não, se eu trouxer uma das meninas aqui, você vai ficar Eu louca. fiquei Tem impressionada. piloto lá que voa 2 tipos de helicóptero e um avião, novinhas, assim, muito mais novas do que eu, maravilhosas. Incrível. Então, assim, a mulher tá aí, igual. Eu acho, totalmente. É só uma questão, assim, cultural de você imprimir uma informação errada na cabeça das pessoas que mulher é diferente de homem. Talvez no físico, né? Porque nós temos um outro físico. Limitação, né? Eu acho que se completa, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Mas na parte de trabalho, na parte da razão, tá tudo certo, né, gente? Eu acho até que a gente tem um dom a mais, né? De lidar com mais problemas ao mesmo tempo. Isso tem comprovado, os neurocientistas, a ciência tem comprovado. Mas isso não dá desmérito, não é demérito para os homens, é só uma questão a mais, né? Acho que somos diferentes, mas nos completamos, né? Exatamente. Tem o curso que eu fiz fora, tinha um coronel do exército médico maravilhoso, ele parecia que ele judiava da gente, ele falava assim, toda grande catástrofe e desgraça, você vai ver quais são os vulneráveis. Você escolhe os vulneráveis para primeiro dar o primeiro atendimento. E o gozado é que ele falou assim, sempre você coloca uma mulher como vulnerável, porque ela nunca se salva sozinha. Né? Ele participou de um monte de coisa. Tem um livro dele que eu falava, deve ser mentira que ele participou de todas essas guerras aqui. Ele é um médico espanhol, né? Médico militar, coronel médico espanhol. E sempre você coloca uma mulher, porque é dela. Ela nunca vai se salvar sozinha, ela vai salvar alguém, né? Então, é bem legal. Ela entra instinto, como vulnerável. Né? Você vê que é um instinto, é natural. Então, a mulher tem esse instinto, realmente. Né? Não achando assim, se eu não fosse mulher, eu queria ser mulher. Porque eu acho, assim, o nosso dom maravilhoso e admiro muito as mães. Ainda mais mãe que trabalha. Agora, uma mãe, capitã, médica que trabalha, você botei um busto dourado aqui seu. Mas você tem que ter um bom companheiro também, né? Não você não pode deixar as crianças sozinhas, né? Eu acho que é difícil, né? A gente tem que Quantos filhos balançar. Você tem? Tenho 2 filhos. E sou uma mãe idosa, né? Vamos dizer assim. Por quê? Eu comecei tarde. Eu tenho o primeiro filho com 39, o segundo com 41. E não é idoso 39. Tá começando a vida. Mas é diferente, né? A minha mãe fala. Minha mãe fala, tenha filho logo, porque depois dos 30 dá uma preguiça, seu pique é outro. Eu falei, mãe, não sei se eu vou ter filho. Né? A coisa é tão doida, né? Eu vou falar isso de novo, que eu acho meio... Meu marido falou isso, eu fiquei meio chocada, assim. Eu tinha ido para uma missão e ele estava na escola das crianças e um colega de infância dele virou e falou assim, eu não acredito que você deixou a Fabiane para a Turquia. Ele falou, por quê? Ele me defendeu, falou, por quê? Porque se fosse ao contrário, tudo bem? Qual que é a diferença? Exatamente. Né? Mas as crianças ficaram bem, ficaram com ele, então sempre apoiaram. É maravilhoso. Maravilhoso. Senão eu não faria tanta insanidade. Porque aí te completa e o seu propósito tem uma chancela, né? Mas você sempre tem alguém que convive com você com os mesmos princípios, senão você não consegue manter isso, né? Com certeza, tem que se unir ali na mesma força, na mesma fé, na mesma vontade. Eu fico imaginando você, claro, com filhos, saindo daqui do Brasil, indo lá para a Turquia, uma cultura completamente diferente, é o que você disse, né? Que vocês se prepararam para entender como é que é chegar lá, como eles veem a morte, né? Tudo isso, mas eu acho tão enriquecedor humanamente falando, sabe?
Porque eu acho que se a gente não está aqui para dar a mão, o que a gente está aqui fazendo? Não é? E quando o doutor Eli, falando mais do doutor Eli, quando eu peguei uma cachorrinha, ele virou para mim e falou assim: ai, que bom, então a sua ocitocina tá ótima. Que deixa a gente feliz, né? Eu falei: como assim? Ele falou: Lu, é muito importante isso, né? E quando você diz que a sua serotonina, tudo fortalece, fica bom, porque é verdadeiro, né? Te traz muito prazer, né? Feliz, né? Você fica feliz em ter podido ajudar alguém. Eu sou assim também. Se eu não estou ajudando, está faltando algo, né? Então eu acho muito linda a sua missão. Aqui, ó, tá todo mundo aqui te admirando. Eles são Atrás, suspeitos. atrás aqui do nosso backstage, tá todo mundo te admirando. Quando eu entrei e te vi assim, fui lendo os seus emblemas, me deu assim uma emoção, né? Porque você é uma mulher muito bonita, uma mulher que transparece muito o seu propósito, né? E quando você falou do seu avô, né? Quando você citou lá na Turquia, o frio que vocês passaram, e teve em Brumadinho, teve no Rio Grande do Sul, e teve na Turquia, e aí vai estar em tantas outras, né? E eu acho isso maravilhoso ter pessoas como você. E eles falaram, ouça a história dela, que é maravilhosa. Eles são suspeitos, né? Você tem Não, amigo ali. eles te conhecem, né? Sabem o quanto você é grande, gigante. E, doutora, você tem algo a dizer aqui nesse espaço que é só seu? Nossa, nem sei, assim. Eu tenho muito a dizer, te agradecer, saber que existe uma mulher tão forte assim, dentro da polícia, né? Ali no bombeiro, que também acho fascinante a vida do Se bombeiro. você conhecer, algumas são maravilhosas. O bombeiro Sério, também é. eu acho muito fascinante e eu queria te agradecer demais por você ter aceito vir aqui dividir essas histórias e contar também o backstage de vocês, né? De tanto estrutura que a gente não conhece. É importante. Né? Porque a gente acha que O problema é que eu acho que o mundo é muito negativo, né? As notícias ruins duram mais tempo, né? E algumas pessoas infelizmente. não querem ouvir coisas positivas do que a gente realmente faz, né? Sim, Mas você falou para eu falar alguma coisa, eu acho que não é nem eu estar aqui como mulher. Eu tô feliz por poder estar aqui para poder representar uma instituição que eu pertenço. Eu não sim. tô só fazendo ibope. Eu tô falando de coração de verdade. As É pessoas, claro quando isso. criticam, têm que entender que tem muita coisa que a gente faz que é um dinheiro público muito bem colocado. Eu posso falar com propriedade. Você ter, por exemplo, um policial que tem as suas limitações, seus problemas, e a unidade vai lá e tira ele de um outro estado que tomou um tiro na cabeça, e Meu você vai Deus. lá, você consegue acreditar, né, no jargão que é ninguém fica para trás. Essa é a ideia Nossa. do militarismo, é ninguém fica para trás. A gente tem que se ajudar. É E não muita é só união. homem e mulher, assim, Sim. eu queria falar que, assim, tem tantas pessoas legais, interessantes que trabalham, que eu podia te dar uma lista de pessoas muito melhores do que eu para estar aqui hoje, mas para a gente ver o positivo nas coisas também, né? Não ver só as notícias ruins, porque ao vento vão as coisas negativas e as coisas boas. Só quem vive aquilo dá valor para aquilo que aconteceu. Tinha um amigo meu, ele falava assim: quanto que custa um resgate aeromédico? Quanto que custa você fazer o atendimento no pré-hospitalar de um acidente de trânsito? Quantos por cento dá isso? Para aquela pessoa, é 100%. Ah, sim. Olha aqui. Acabou, né? Então, para aquela, o retorno é pleno, né? Eu vejo muito claro essa vocação de vocês, né? Você falando de como é o envolvimento militar de todo mundo na profissão. É muito clara a vocação, né? Então, quando eu vejo policiais na rua, assim, a gente consegue ver o orgulho que ele tá de estar ali, né? Protegendo, cuidando. Então, é uma vocação que não tem como você disfarçar se não está gostando, né? Vai com as 10 mesmo, porque é todo dia correndo risco de vida. Exato, exato. Tem que fazer compensar, né? Tem que, para mim, assim, ó, tem duas profissões que deviam ganhar muito mais que o jogador de futebol. Meu avô falava isso. Ó, primeiro são os médicos, militares, os policiais, os bombeiros. E depois os lixeiros. Que é muito difícil. Esses tinham que ter um salário, assim, Fenomenal.
Fenomenal. O Covid, né? A gente falou, nossa, a descompressão, os médicos, os enfermeiros, foi uma loucura o Covid, uma loucura. né? Mas ninguém lembra do pessoal da hotelaria. Olha o risco que as pessoas que faziam limpeza terminal tinham lá. As pessoas da limpeza mesmo, né? Vai fazer terminal na UTI. Então é exatamente o mesmo perfil do lixeiro, que ninguém vê. São Quando pessoas eu que são vejo- consideradas invisíveis. Mas para o lixeiro, Para acabou a vir- nossa vida. Acabou o planeta Terra. Acabou. O lixo vai ser engolido, nós seremos engolidos. E quando eu vejo assim de madrugada, às vezes você está saindo para jantar, 10 da noite, e aí as pessoas estão buzinando porque tem um caminhão de lixo. Gente, eu falo, esses caras, esses Merece profissionais, muito, né? eles tinham que ter salário de jogador de futebol, me desculpa, porque eles estão tirando a sujeira, estão driblando o trânsito, tem que ser feito à noite, tem um monte de adversidades. Existe um risco, né, de doença infecto-contagiosa ali também, né? Muito, eles pegando aquele saco de se furar e tá ali em contato. Então, aquilo me abala muito, sabia? Da mesma forma como abala ver um idoso na rua, o idoso em si, sabe? Porque eu acho que ali tem uma sabedoria grande Uma fragilidade corporal, né? e tem a fragilidade que todo mundo vai passar, se Deus quiser. Ninguém quer morrer cedo, né? Nós queremos também ser... Eu quero ser uma idosa, né? Eu também. E ter toda essa sabedoria, essa maturidade que só com o passar dos anos que a gente vai vendo, né, como é importante. Então é muito claro a sua vocação, o seu propósito, e é muito bonito ver você falando dos seus colegas, que está todo mundo Junto. vocês vão com as 10 mesmo assim. E é visível. Eu fico olhando assim o policial, eu falo, gente, esse policial pode não voltar para casa hoje, não é? É todo dia. Como é que é viver isso todo dia, com essa sensação? Vocês nem pensam nisso, né? É que, como eu não faço policiamento especificamente, né, os meus riscos são mais envolvidos à própria situação, né? Sim. Então, ao risco da aviação, né, que é uma aviação de risco que a gente faz, né, pousar no meio da rua. Meu Deus. E é o atendimento direto à ocorrência. Mas a parte policial tem que valer muito a pena. Para as famílias também, né, que vêm. Nossa. E muita gente precisa daquilo, né? E tem que, Claro. né, mas eu acho muito difícil. Você fala assim, você queria que seu filho fosse, seu bebezinho pequenininho fosse policial? Eu nem farda fiz pra eles. Eu nem fiz macacãozinho de medo, sabe? Tipo, você vibra, mas às vezes também dá medo de que corram riscos que a gente tem medo Mas que aí eles quando corram. você tem uma vocação que fala mais alto, gente, aí não tem como ser, você não foi impedida. Não tem nenhum médico na minha família, nem nenhum militar, não tem. Tá vendo? É uma coisa sua mesmo, né? Do seu propósito, do seu sonho. E hoje você está aqui contando a sua história, e todo mundo assistindo. Olha, doutora, eu te agradeço muito. Eu agradeço a Eu oportunidade. amei, né, conhecer um pouco mais, saber que também as mulheres estão crescendo dentro das áreas militares e que tenham mais, e é o que você sempre defende, o homem e a mulher. E é que eu fiquei emocionada de te ver assim, toda paramentada. Eu achei bonito, com tanta especialização e podendo estar lá no seu consultório. Mas estou feliz, muito feliz. Eu acredito, Feliz. porque a gente que tem um propósito, a gente ama o que faz, né? Então isso não tem preço, é outra história, não tem preço mesmo. Muito obrigada, Obrigada, viu? doutora. Obrigada pela Obrigada oportunidade. mesmo. Olha, gente, que honra minha, né? Conhecer uma capitã, uma médica, com tantas especializações e passou por tantas tragédias e está aqui nos contando essa história. E esse episódio é para vocês, feito com muito amor, sempre trazendo pessoas maravilhosas como a doutora Fabiana. Um beijo e até o próximo episódio.